Amigos e amigas, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, momento de ouvirmos Deus. Vamos deixar Deus nos falar. É preciso que diariamente nós abramos o nosso coração para que Deus nos fale. Liturgia de 1º de dezembro de 2020, terça-feira da primeira semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Eis que o Senhor virá, e com ele todos os seus santos, e haverá uma grande luz naquele dia. Zacarias capítulo 2, versículos 5 e 7. Oração do dia. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da profecia de Isaías, do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1º ao 10º. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos, nem mortes, por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 72, versículos do 1º ao 2º, do 7º ao 8º, do 12 ao 13 e o 17. Refrão, versículo 7º. Nos seus dias de justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio,
e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Seja bendito seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Repitamos: nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos, os olhos dos seus servos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 21 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória ao vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque essas coisas, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Desde a antiguidade, os fabulistas puseram lado a lado o lobo e o cordeiro, como ícones do predador e da presa. Na conhecida fábula de Fedro, o poeta latino, um cordeirinho inocente acaba devorado mesmo sem culpa. Prevalece a lei do mais forte. Mais tarde, um filósofo criaria o amargo refrão: Homo homini lupus. O homem é o lobo para o homem. Será mesmo impossível a convivência fraterna? Existirá um determinismo genético que nos impele a agressão e a exploração do próximo? Estaremos condenados ao medo fóbico que nos leva a erguer muros com cacos de vidro, cercas elétricas e portões eletrônicos? Nosso próximo é nosso lobo. Somos o predador do nosso irmão? Seremos eternamente Abel e Caim? A profecia de Isaías garante que não. Ele fala da presença de um descendente de Davi que será portador do Espírito de Deus no meio de nós. Ele será reconhecido pelos atributos que o Espírito Santo manifesta em sua pessoa: sabedoria e discernimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Deus.
Em seu breve sermão na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas capítulo 4, anunciará que o Espírito do Senhor repousa sobre seus ombros, e é esse mesmo Espírito de paz e unidade que ele promete a seus seguidores. Sua presença será a garantia de que os inimigos entrarão em acordo, mesmo que aparentemente devam violentar sua natureza agressiva, como na imagem da ursa que pasta junto à vaca e seus bezerros em pacífica convivência. Claro que os céticos estão rindo. Vocês ouvem suas gargalhadas? Os desesperados zombam da esperança. Os fabricantes de armas bradam maldições, pois a paz gera prejuízos para eles. A simples visão de uma sociedade sem competição e disputas, fundamentada na partilha dos bens e no serviço solidário, uma sociedade onde o dinheiro não seja a mediação e a espada o fiel da balança, causa pesadelos no sono desses mercadores da morte. Logo virá o Natal. O príncipe da paz virá como criança indefesa. Neste Natal teríamos a coragem de nos identificar com o menino? Logo a criança que Herodes tentará assassinar? Estaríamos dispostos a abrir mão do regime de competição e disputa, onde retesamos os músculos e arreganhamos os dentes para manter à distância a ameaça do próximo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor livrará o pobre que clama. Salmo 72, versículo 12. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os meus vídeos que estão no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. É um religioso da nossa Igreja Católica. Ele escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar graciosamente, pois foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 1º de dezembro é dia de Santo Elói, ou Santo Elígio. Ele nasceu na França no ano de 588. Filho de modestos camponeses, recebeu como herança uma esmerada educação cristã e a possibilidade de se formar como ourives, profissão que desempenhou com muita habilidade. Seu gênio era calmo e vivia praticamente como um monge. Fugia das diversões e o dinheiro que ganhava usava para ajudar pobres e abandonados. Sua fama chegou aos ouvidos do rei Clotário, em Paris, que o convidou a fazer um trono de ouro. Com o metal deixado pelo rei, Elói fez 2 tronos, aproveitando muito bem o material. Confiando na honestidade de Elói, o rei o contratou para cuidar do tesouro real. Nesta época, Elói realizou outras obras de arte religiosas, como o túmulo de São Martinho de Tours e o mausoléu de São Dionísio. Todo o dinheiro arrecadado era usado para revitalizar mosteiros e obras de misericórdia. Em 639, ingressou para a vida religiosa e 2 anos depois era consagrado bispo de Noyon, na região de Flandres. Foi uma existência totalmente empenhada na campanha do norte da França, Holanda e Alemanha. Morreu no dia 1º de dezembro de 660, na Holanda, durante uma missão evangelizadora. Santo Elói é padroeiro dos joalheiros e ourives. Reflexão. Elói evitou o luxo e viveu na pobreza e na piedade. Foi um incansável exemplo de humildade, caridade e mortificação. As pregações de Elói e suas visitas às paróquias de sua diocese foram fatores essenciais para a conversão do povo. A honestidade na vida profissional fez dele pessoa conhecida e querida pelo povo e pelas autoridades da época. Oração. Senhor,
Por intercessão de Santo Eloi, concedei-me ser atencioso e justo para com os mais humildes. Dai-me disponibilidade e empenho para que eu possa proporcionar com os talentos que me destes uma vida mais digna aos que me rodeiam. Santo Eloi, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, significado em português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Peça e receberá, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados para receber a vida eterna, onde viveremos como anjos para sempre.